Olá, que bom ter você aqui comigo de novo. Eu sou o Gabriel Ferreira, comportor credenciado da Associação Paulista Sudoeste, e essa é a nossa primeira aula do curso Comportor em Treino. Vem comigo! Comportor em Treino. Conheça o chamado de Deus para você. A primeira coisa que eu sempre escuto as pessoas dizendo em redes sociais, YouTube, é que comportagem é venda de livros. Não. É claro que existe o processo da venda, faz parte, mas comportagem é muito mais do que isso, tá? Comportagem é um ministério. A primeira pergunta que eu quero responder com você é essa daqui. O que é comportagem? A palavra comportagem tem a sua etimologia do francês colporteur, que significa vendedor ambulante. Mas a partir do século XII, ela começou a carregar algo mais expressivo. Ela também começou a ter a conotação de carregar ao pescoço, portar ao pescoço. E você vai saber daqui a pouquinho o porquê, tá? Ofício de comportor, do vendedor ambulante, essa definição atual, trabalho de pessoa que vende mercadorias de porta em porta, principalmente livros religiosos. A Igreja Adventista do Sétimo Dia define como comportagem a atividade de distribuição voluntária independente de publicações de conteúdo religioso e temas relacionados à saúde e à qualidade de vida em família. Desenvolve seu ministério adquirindo e vendendo ao público as publicações editadas e aprovadas pela Igreja, com o objetivo de transmitir a seus semelhantes o Evangelho eterno, que traz salvação e bem-estar físico e espiritual. A Igreja define a comportagem como sendo esse trabalho, esse ministério de sustento próprio, onde nós levamos às pessoas saúde física, emocional, mental e principalmente a salvação através dos nossos materiais. Eu te falei agora há pouco que nós iríamos juntos descobrir por que a palavra comportor significa carregar ou levar ao pescoço. Eu não consigo fazer isso sem te mostrar um pouquinho da história. Então olha, vem comigo. Esse é um resumo da comportagem, tá? Pedro Valdo, ele foi um rico comerciante na França na Idade Média, na idade do período das trevas papais, a perseguição aos cristãos que pregavam o verdadeiro evangelho. E Pedro Valdo, um dia, ele se deparou com algo mais importante do que tudo que ele já havia visto, mesmo sendo um homem muito rico. Ele se deparou com um ministério de levar o evangelho às pessoas. Aquele mesmo evangelho que o converteu, que o transformou, ele queria agora utilizar todos os seus meios, o seu recurso, o seu poder financeiro, o seu poder social para espalhar a mensagem do evangelho, a mensagem de Jesus, mas isso era muito perigoso na época. Então Pedro Valdo, tendo uma equipe preparada para atuar de porta a porta, a equipe de vendedores ambulantes que ele já possuía, ele então desenvolve um plano junto aos mais cristãos da sua equipe para poder alcançar pessoas através da palavra de Deus. E qual que era o projeto que eles tinham? Eles, disfarçados de vendedores ambulantes, de joias, especiarias, enfim, uma série de coisas, eles, numa bolsa tira-colo, aquelas bolsinhas que ficam penduradas assim, pequenas, eles compartilhavam pequenos manuscritos das escrituras feitos à mão, onde eles enrolavam e guardavam dentro dessa bolsinha e carregavam ao pescoço e se cobriam, se acobertavam de produtos, especiarias, ouro, joias preciosas, para então, disfarçados de vendedores, eles poderem compartilhar esses manuscritos que estavam ao pescoço. É por isso que comportor carrega essa conotação de carregar ao pescoço, trazer ao pescoço, porque eles carregavam o evangelho. É mais ou menos assim. Eles chegavam, uma pessoa estava interessada no ouro, na prata que eles tinham,
e ele soltava uma sementinha da palavra de Deus. Quando ele via que a pessoa era religiosa, ele falava, olha, meu senhor, minha senhora, eu tenho algo aqui para você também. E tirava o manuscrito, ora davam, ora vendiam, mas geralmente vendiam esse manuscrito, e aquela pessoa então carregava a preciosa semente para casa. Esse ministério deu frutos, produziu, e durante a Idade das Trevas, os valdenses continuaram, mesmo escondido em montanhas, eles continuaram expandindo esse ministério. Isso se propagou até 1881, com o nosso cavaleiro da colportagem, George Albert King. George King, o famoso George King. Um homem que no seu primeiro sermão teve muitos entraves, a sua apresentação rasgou ao meio, as suas anotações caíram ao chão, era como se aquele não fosse o ministério dele. Ele foi desafiado por uma irmã, uma pioneira da nossa igreja, e ele então começa através de folhetos, literatura simples da igreja, a disseminar a palavra, vendendo-as bem baratinho, a fim de que elas alcançassem o povo e ele pudesse captar os seus recursos. E isso deu tão certo que ele, com os próprios recursos, financiou o primeiro livro de colportagem da história da Igreja Adventista. E eu quero te mostrar um dos exemplares mais antigos desse livro aqui. É o Daniel and the Revelation. Esse daqui, Uriah Smith, foi o homem que escreveu este livro. E ali na tela você tem um homem que encomendou. E ambos juntos, com o apoio da igreja, deram início ao ministério da colportagem, que desde os seus primórdios foi um grande sucesso. E George King continuou até o fim de sua vida como um colportor fiel, treinando outros para lançar mão deste ministério. E isso dura até os dias de hoje. Nós somos uma potência mundial na colportagem. E a colportagem, embora muitos digam que não dá certo, que vai passar fome e necessidade, o que é uma mentira para o colportor que trabalha de verdade, nós continuamos de pé, levando as publicações da nossa igreja para almas que precisam ser resgatadas. Chamados por Deus, você que está assistindo esse vídeo, não chegou aqui em vão não, tá? Você chegou aqui porque foi chamada por Deus. Eu quero compartilhar com você 2 trechos que comprovam do Espírito de Profecia o seu chamado. Eu vou pegar o meu aqui, ó. Você já tem que conseguir o seu. O Colportor Evangelista ou Mensageiros da Esperança. Na página 16, existe um chamado maravilhoso para você que está se decidindo pela colportagem. E diz assim: o campo da colportagem está necessitado de recrutas. Os que se dedicam a esta obra no espírito do Mestre acharão entrada nos lares dos que necessitam da verdade. A estes podem eles contar a história singela da cruz, e Deus os abençoará e fortalecerá ao levarem aos outros para a luz. A justiça de Cristo vai diante deles, e a glória de Deus é a sua recompensa. A glória de Deus será a sua recompensa. Mas Jesus também disse que não há ninguém que, deixando tudo, receba 100 vezes mais nesta vida e ainda receberá a vida eterna. Posso te contar um segredo? Um dos meus maiores mentores, eu faço questão de mencionar o nome dele, Floriano, o seu Floriano, um guerreiro da página impressa, e tem tantos outros que eu poderia mencionar. Ele disse certa vez para mim: olha, a Bíblia promete que Deus me abençoará com 100 vezes mais, mas eu acho que para mim a promessa se cumpriu 5 vezes mais. Quer seja da área efetiva ou da área estudantil, Deus irá abençoar você. E só para que você saia daqui com a certeza da vitória na sua mão, eu quero compartilhar mais uma passagem profética para você. Colportor Evangelista, página 17, o Senhor chama a muitos. O novo ano está exatamente diante de nós. E dever-se-iam fazer planos para um esforço zeloso e perseverante no serviço do Mestre. Há muito a ser feito a fim de avançar a obra de Deus.
Fui instruída de que a colportagem deve ser reavivada e levada avante com um êxito crescente. Ela é a obra do Senhor e uma bênção acompanhará os que se empenham nela com zelo e diligência. Colportor, olha para mim aqui. Se alguém falar para você que você vai passar fome na colportagem, é mentira. Se alguém falar para você que você vai ter que vender revista para pagar o almoço, é mentira. A profecia diz que aquele que trabalhar com zelo, com perseverança e com diligência será abençoado. Jesus disse que nós que deixássemos tudo para fazer a obra dele, receberíamos 100 vezes mais nessa vida e ainda a vida eterna. E eu posso testemunhar para você de colportor para colportor. Eu não tinha como colportar, queridos. E um pastor entrou na minha casa e esse pastor chegou em casa e jogou R$50 em cima da mesa. Estava tendo uma campanha ao lado da minha cidade. E ele falou, vai, só vai. E eu fui. E de lá para cá, além de conquistar a posição de colportor credenciado, eu também pude comprar carros, terreno, vamos construir nossa casa, quitar todas as dívidas da minha esposa e minha. Minha esposa se formou, eu me formo ano que vem. Meus 2 filhos estudam no melhor colégio, o Colégio Adventista da minha cidade. Nunca Deus deixou faltar. E Ele não vai deixar faltar para você também. Creia nisso. E para a gente concluir, eu queria te fazer um convite muito especial. Vamos colportar até que Ele venha. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.